petroleiros e petroleiras. Vamos comentar a decisão individual, monocrática, do ministro Toffoli, do Supremo, que na sexta-feira concedeu uma liminar à Petrobras sobre a RMNR. Essa liminar visa suspender os efeitos do entendimento unificado pelo Pleno de 26 ministros do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que no dia 21 de junho tinha definido o entendimento de que os adicionais previstos constitucionalmente e legalmente não poderiam ser embutidos na linha da RMNR. Isso se refere especificamente ao adicional de periculosidade, ao adicional noturno, ao adicional de supressão da hora de repouso e alimentação na Petrobras, o HRA, e ao adicional de sobreaviso, o ASA. Bom, o efeito prático desse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho para as ações, tem que ter ação na Justiça, e ação via sindicatos, vou explicar por quê, para as ações que cobram diferença no complemento da RMNR da Petrobras, era de que, desde setembro de 2007, é como se esses adicionais nunca tivessem sido pagos, porque eles foram embutidos, indevidamente na remuneração definida pela RMNR. Pois bem, vamos fazer um retrospecto histórico dessas ações. Os sindicatos, assim que perceberam que a Petrobras não aplicava corretamente a cláusula dos acordos coletivos, ingressaram em juízo os diversos sindicatos da FUP, pleiteando a diferença no complemento da RMNR. O que aconteceu com esses julgamentos? À medida que a Petrobras foi sendo condenada nos tribunais, ela começou a dar o jeitinho político. É importante os trabalhadores perceberem isso, porque ainda tem muita gente iludida, dizendo que justiça é justiça e política é política. Mesmo hoje, em 2018, 2 anos após o golpe de Estado, patrocinado pelo Poder Judiciário, ainda tem muita gente iludida, dizendo que não, eu não tenho nada a ver com política, o meu direito com a Petrobras não tem nada a ver com política, o meu direito com o patrão não é definido pela política, apesar da contra-reforma trabalhista e de todos os retrocessos. Então vamos fazer um retrospectozinho, tá bom? Em 2014, um determinado setor da Petrobras tinha a avaliação de que Aécio ganhava as eleições. Com essa avaliação, entre primeiro e segundo turno daquelas eleições de outubro de 2014, a Petrobras ingressou em juízo com um dissídio coletivo de natureza jurídica, pretendendo não pagar nada da RMNR, pretendendo um golpe através do qual a seção de dissídios coletivos do TST e, eventualmente, o Pleno, porque eles não conseguiram definir isso lá, revertesse os entendimentos, sendo que o próprio TST, em 2013, já tinha declarado na seção de dissídios individuais o direito dos trabalhadores. Então, era a seção de direito coletivo do TST contra a seção de direitos individuais. Veja bem, a Petrobras, para a gente ter clareza de que a gente vive numa democracia e republicana, a Petrobras contratou para esse dissídio coletivo o filho de uma determinada ministra do Tribunal Superior do Trabalho como advogado. Esse dissídio coletivo não chegou ao objetivo que a Petrobras pretendia, mas depois do golpe, ele ficou adormecido e foi levado ao Pleno do TST. E no Pleno do TST, já transformado em incidente de uniformização de jurisprudência, é um monte de palavrão para o trabalhador, mas é o seguinte: o TST ia definir no incidente de uniformização de jurisprudência o que efetivamente a Justiça do Trabalho deveria entender sobre a RMNR da Petrobras. E isso seria no Pleno, todos os ministros do TST juntos. Essa sessão se deu no dia 21 de junho e os trabalhadores ganharam por um voto. A votação, votaram 25 ministros, a votação foi de 13 a 12. Pois bem, antes mesmo de ingressar com recurso, porque ainda não houve publicação daquele incidente no TST, a Petrobras entra com uma medida liminar
no plantão do Judiciário, durante o recesso do Supremo. E essa medida liminar é acolhida pelo ministro Toffoli, que, sem ouvir os trabalhadores e muito menos ainda sem ouvir o TST, afinal, era uma decisão do pleno do TST, para que ele precisava ouvir ministros do TST, não é mesmo? Uma decisão que tinha participado 25 dos 27 ministros do TST, para que ele ia ouvi-los? Ele deu uma liminar, tornando sem efeito aquela publicação. É interessante detalhar a coerência da Petrobras, porque assim como ela, no dissídio coletivo a que me referi, sobre a RMNR, contratou o filho de uma ministra do TST como advogado, para fazer essa medida cautelar no Supremo, contratou como advogado o filho de outro ministro do TST, também de forma democrática e republicana. Pois bem, o que tem de problemas nessa liminar? Por que, além de tudo que a gente já conhece e que eu já mencionei, ela é problemática? Bom, ela é uma antecipação dos efeitos de tutela, ou seja, ela antecipa o que lá na frente a Petrobras pode eventualmente conquistar no TST e antecipa da seguinte forma: supondo que exista matéria de conteúdo constitucional, o que definiria a competência do Supremo. O Supremo só pode meter a mão nessa cumbuca se disser, não, o TST examinou uma matéria constitucional e isso é da minha competência. Pois bem, ocorre que no julgamento do dia 21 de junho no TST, isso está na certidão de julgamento, declara-se que não existe matéria constitucional. E mesmo aqueles ministros que foram vencidos, não foram vencidos por conta de matéria constitucional. Vários declararam voto e nenhum fez menção a isso. Mas o entendimento do Toffoli é em que sentido? Prestem atenção que isso vale a pena. Olha a lógica. Lembram da tal da lógica? Lógica é importante, né? Para a vida da gente, para um julgamento. Então, olha a tal da lógica. A lógica acolhida pelo Toffoli e esgrimida pela Petrobras é a seguinte: o TST declarou que não existe matéria constitucional. Mas o TST declarou por uma diferença de um voto só. Então deve ter tido um debate constitucional. E se teve debate constitucional, isso é da competência do Supremo. Olha que bonitinho. O TST decide que não tem matéria constitucional. Declara isso, escreve. E aí o Toffoli sozinho dá uma liminar dizendo, não, como o TST declarou que não existe, é provável que exista. Essa é a lógica. Ah, mas ele fez isso porque a diferença foi só de um voto? Esse é o argumento da Petrobras. Bom, convido então todos os advogados do país a fazerem subir recursos extraordinários para o Supremo, sempre que, em todos os tribunais, em cada turma de qualquer tribunal no país inteiro, mesmo que sejam decisões de 3 julgadores, 3 desembargadores, 2 declarem que não existe matéria constitucional e o vencido declara que existe. Aí você tem garantido o seu acesso ao Supremo Tribunal Federal. Vai ser assim que você vai trabalhar, Supremo, pelo resto da vida? Ou só vale esse entendimento quando é contra os trabalhadores? Fica a leitura para vocês e os petroleiros que acompanhem esse capítulo dessa novela e decidam quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que está sendo honesto no enfrentamento da questão da RMNR. Um abraço.